O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, que bênção nos reunirmos nesta noite. Vocês que nos acompanham, Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia então comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós leremos dos versos 4 ao verso 9. Filipenses 4, 4 a 9. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Eu queria pensar com você nesta noite sobre o tema: como você pode vencer a ansiedade. O contexto em que Paulo escreveu esta carta é sua primeira prisão em Roma, e já governava o mundo naquela época em que Paulo estava preso, o imperador Nero. Antes de Nero, nos anos 41 a 54, no período de Cláudio, o imperador Cláudio, houve uma grande fome mundial, uma pobreza generalizada, uma espécie de pandemia que assolou o império, certamente trazendo desemprego, trazendo escassez, trazendo angústia em relação ao futuro. Esse foi o cenário cinzento que marcou o governo de Cláudio, do ano 41 ao ano 54. Agora, quando Paulo escreve esta carta, o cenário é outro. É o cenário de perseguição, de massacre, de prisões injustas, de crentes sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. Período que durou do ano 54 ao ano 68, quando Nero comete suicídio. O cenário mundial era extremamente grave, porque por um lado vem a fome, por outro lado vem a perseguição. As palavras que Paulo escreve, ele não as escreve filosoficamente, num gabinete, conjecturando, não. Ele escreve dentro de um cenário real, de pessoas reais, enfrentando problemas reais. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que as palavras que acabamos de ler são assaz oportunas para a realidade em que nós vivemos no Brasil e pessoas que nos acompanham vivem fora do Brasil. Uma pandemia que assola o mundo, trazendo na esteira o desemprego, a pobreza, o achatamento da classe média e a extrema pobreza das classes menos favorecidas.
Se não bastasse esse cenário, há também uma evidência notória de que a fé cristã, mundo afora, tem sido perseguida. Pois bem, este é o contexto onde Paulo orienta a igreja a não perder a alegria e a não ficar ansiosa. A grande questão agora é a seguinte: Paulo traz aqui duas ordens, uma positiva e a outra negativa. A positiva está no verso 4, alegrai-vos, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se você olhar para as circunstâncias, você fica triste. Se você olhar para o cenário brasileiro, você tem motivos para se entristecer. Porém, se você entender que você é um cidadão do céu, neste mundo, e você aqui é um peregrino, você é um forasteiro, você está aqui rumo à pátria celestial, você então vai ter motivos para se alegrar. Mas é uma ordem negativa, que é a essência daquilo que quero tratar nesta noite, que está no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não está dizendo não andeis ansiosos de alguma coisa, ele está dizendo não andeis ansiosos de coisa alguma. E eu não sei quem são todos vocês na particularidade, na intimidade, mas quem sabe está sentado nesses bancos aqui nesta noite, alguém em cujo peito bate um coração ansioso, alguém que está preocupado com amanhã, alguém que está preocupado com a sua estabilidade financeira, com o emprego, até mesmo com o sustento básico da sua família, ou talvez com a sua empresa, com os seus negócios, ou talvez com a segurança e o futuro dos seus filhos e seus netos. E a ordem de Paulo é categórica: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas talvez você pergunte, o que é ansiedade? Bom, talvez a gente não possa definir, não saber definir a ansiedade, mas a gente que sabe que a ansiedade é um negócio que a gente sente. Se você me falar, olha pastor, eu tenho tantos anos, eu nunca soube o que é isso na minha vida, eu nunca fiquei ansioso em momento nenhum na minha vida, talvez eu duvide um pouquinho da sua honestidade. Porque a ansiedade é a realidade mais democrática de todos nós, atinge grandes, pequenos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, crentes, descrentes, velhos e crianças. A palavra ansiedade traz a ideia de puxar em direções opostas, trazendo uma espécie de estrangulamento, e apertar o pescoço, é tirar o oxigênio, é sufocar. É claro que há graus diferentes de ansiedade. É claro até mesmo que há ansiedades chamadas patológicas, que precisa inclusive de tratamento e remédio, para dar uma melhorada. Mas você sabe o que é ansiedade, porque você sabe o que você tem enfrentado. A questão não é isso, é como vencer essa ansiedade. Então eu gostaria que nós olhássemos à luz desta carta, porque Paulo está preso, e Paulo está vivendo num período em que ele certamente sabe que as nuvens escuras já estão se formando, de uma perseguição que virá, de um mundo que não é róseo, que é carrancudo, que não vai lidar com a igreja com amizade, com amenidade, mas que os cristãos vão enfrentar tempos tenebrosos, tempos difíceis, que exigem musculaturas firmes, posturas de coragem, de enfrentamento, de cabeça erguida. E é nessa conjuntura, meus irmãos, é que Paulo orienta a igreja a não se dobrar, a não se render, a não se capitular, mas tomar uma atitude corajosa. Não andeis ansiosos de coisa alguma.
O que é que estava produzindo ansiedade naqueles crentes? Porque Paulo, como diz, não escrevia teoricamente, ele estava lidando como um pastor, com a realidade que já estava presente na vida da igreja. Primeira causa de ansiedade, ele menciona isso no capítulo 1, são as circunstâncias adversas da vida. Aquilo que foge ao seu planejamento. É aquilo que você humanamente perde o controle. E o exemplo que ele dá no primeiro capítulo é que ele tinha planejado ir a Roma, tinha feito planos bem detalhados para ir a Roma, ficar com a igreja, pastorear um pouco aquela igreja, repartir a palavra de Deus com aquela igreja e ser enviado por aquela igreja à Espanha para cumprir os seus projetos missionários. Esse era o seu plano. Mas a mudança de plano dele foi tão radical que ele chega em Roma algemado, ele chega preso, depois de enfrentar acusações levianas, depois de enfrentar naufrágio terrível, depois de ser picado por uma cobra em Malta, ele chega algemado. Talvez você que está aqui hoje, ou você que nos assiste, fez tantos planos para 2020, 2021, e os seus planos viraram água. De repente o que você sonhou aconteceu o inverso. As coisas fugiram do seu controle. Mas eu quero lhe dizer algo sublime nesta noite. As coisas podem ter fugido do seu controle, mas não fugiram do controle de Deus. Porque mesmo que as circunstâncias tenham fugido do seu controle, não só Deus tem um propósito, mas Deus reverteu isso em bênção para você e para o reino de Deus. Por isso Paulo escreve: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Mas a segunda coisa, irmãos, que produz ansiedade no nosso coração, Paulo reparte no capítulo 2 dessa carta. E todo o capítulo 2 pode ser resumido numa única palavra: relacionamento. Eu quero lhe dizer algo: as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. E o problema na igreja de Filipos é que, embora fosse uma igreja missionária e parceira de Paulo no seu ministério, era uma igreja que estava vivendo um sério problema de relacionamentos. Primeiro, por causa de vanglória. Segundo, por causa de partidarismo. Quando as pessoas não conseguem conviver, quando as pessoas são fonte, não de consolo umas para as outras, mas de tensão e angústia. E Paulo pastoralmente resolve essas tensões da igreja, trazendo 4 exemplos. Primeiro, o exemplo de Cristo. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segundo, o seu próprio exemplo, que abriu mão da sua segurança para levar o Evangelho. Então, esteve pronto a morrer para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Terceiro exemplo, Timóteo. Nunca ninguém houve de igual sentimento como Timóteo no meu ministério. Gente que se preocupa com a igreja, mais do que consigo mesmo. E o quarto exemplo, o exemplo de Epafrodito, que se dispôs a enfrentar a morte para ir a Roma visitar o apóstolo Paulo. Você quer resolver os problemas de relacionamento dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua parentela, nos seus relacionamentos interpessoais? Coloque o outro na frente do eu. Do contrário, essa relação vira uma relação egoísta, cheia de estresse, vai produzir ansiedade no seu coração. Mas Paulo lida aqui com a terceira causa de ansiedade, irmãos, no capítulo 3, quando no verso 19 ele vai mencionar que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. E eu vou lhes dizer que talvez nessa geração, um dos elementos que mais produz ansiedade no coração da gente chama-se dinheiro. Eu sei que não é esse o seu problema. Você nunca perdeu uma noite de sono por causa disso. Mas tem muita gente aflita por causa de dinheiro.
Porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, ou porque tem muito dinheiro, ou porque tem pouco dinheiro, ou porque está perdendo dinheiro. Mas as pessoas ficam ansiosas por causa de dinheiro. Como é que você vai lidar com isso? Circunstâncias difíceis, doença, Covid, se internar num hospital, precisar de um respirador mecânico, enfrentar a dor do luto em casa. Há poucos dias uma pessoa me ligou e disse: pastor Hernandes, o grande drama agora dessa segunda fase é que a doença deixou de ser número, de ser estatística, para ter cara. Para ter cara. Agora é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, é o tio, é a tia, é o primo, é o vizinho do lado. Quando o Senhor Jesus lidou com isso, tratou desse assunto, ele diz que ansiedade, que é você se ocupar de um assunto antes dele de fato estar acontecendo, porque se você está lidando com ele, já não é ansiedade mais, é enfrentamento. Ansiedade é quando você antecipa o problema, sofre por ele como se ele estivesse acontecendo, tendo 70% de chance do problema não vir a acontecer. E aí você sofreu inutilmente, se desgastou, com medo de que o problema viesse e derrubasse você, e o problema nem chegou a bater na sua porta. Por isso a ansiedade, Jesus Cristo disse, é inútil, que você não pode acrescentar um côvado da sua existência. Um côvado são 45, 46 centímetros. Você não prolonga seus passos na vida 45 centímetros pelo fato de estar ansioso. Sua vida não está nas suas mãos, está na mão de Deus. É Ele quem determina a hora de fechar a torneira do oxigênio ou não. Então, ou você descansa na soberania de Deus, ou você descansa no cuidar de Deus, ou você vive ansioso. Mas mais do que isso, a ansiedade que leva você a sofrer antecipadamente é prejudicial demais a você, sabe por quê? Porque em vez de você melhorar o seu performance ficando ansioso hoje, você fica mais fraco. Se o problema de fato vier a acontecer, você não tem forças para enfrentá-lo mais, você gastou toda a sua energia precocemente, e na hora do enfrentamento, você não tem mais forças. Por que eu fico ansioso? Por que você fica ansioso, ansiosa? Por uma razão muito simples, porque nós nesse momento, tiramos os nossos olhos de Deus, e colocamos os nossos olhos na circunstância. E Jesus disse isso com total clareza, quando disse, os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Vós deveis buscar antes o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, qual é a solução que Paulo traz para este assunto? Eu queria propor a vocês 3 orientações de Paulo para resolver isso, como você vencer essa ansiedade. Primeiramente, olha comigo o versículo 6. Você pode ler o verso 6 comigo, em voz alta, por favor? Vamos juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo está nos ensinando aqui a orar corretamente, e ele cita 3 tipos de oração: petição, oração, súplica e ações de graças. A palavra oração aí é a mesma toada da palavra adoração. Então Paulo está falando de 3 tipos de oração: você adora a Deus, você suplica a Deus e você dá graças a Deus.
Para você entender melhor, o que é adorar a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. O que Paulo está nos ensinando, que o melhor remédio para você vencer a ansiedade, é você saber quem é Deus, porque você o adora por quem Ele é. A grande pergunta nesta noite é: quem é o seu Deus? Seu Deus é autoexistente, seu Deus é infinito, seu Deus é imenso, seu Deus é eterno, seu Deus é imutável, seu Deus é onipotente, seu Deus é onipresente, seu Deus é onisciente, seu Deus é transcendente, seu Deus é soberano. Seu Deus é amor, seu Deus é compassivo, seu Deus é fiel, seu Deus é misericordioso, seu Deus é justo, seu Deus é verdadeiro. Seu Deus é pleno de perfeição e não há nele nenhuma sombra de defeito. Ele tudo sabe, Ele tudo a todo sonda, Ele tudo vê. Ele é o Deus, como lemos hoje, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que desce, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que visita com paz, com alegria o seu povo, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emanuel. Quando você compreende quem é o seu Deus, e que Ele é o seu Deus, Ele é o seu pastor, Ele é a sua paz, Ele é a sua justiça, Ele é o seu protetor, Ele é o seu pastor, Ele vela por você, seus olhos estão sobre você, então você descansa o coração, é Ele quem está no controle. Agora, se esse Deus é tudo isso e Ele é mesmo, e Ele é seu Pai, você pode suplicar a Ele. Porque Jesus Cristo disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas se esse Deus já fez tanta coisa boa na sua vida, é hora de você dar graças a Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar da vida, pare de olhar a vida com óculos escuros, para de olhar os cenários cinzentos, comece a ver o que Deus já fez. Ele deu vida, Ele deu saúde, Ele deu trabalho, Ele deu emprego, Ele deu família, Ele deu amigos, Ele deu igreja, Ele deu tudo de bom que você tem, tudo vem dEle, toda boa dádiva procede dEle. Então é hora de você começar a agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Eu nunca me esqueço, Bob Pearson contando uma experiência de visitar um dos leprosários mais tristes da Ásia, pessoas completamente devastadas pela doença. E ele conta que chegou nesse leprosário e entrou e viu uma mulher, já sem dentes, com seus lábios carcomidos pela lepra, com seus dedos todos rumbudos, porque a lepra tinha devastado. E quando fizeram ali uma reunião, exatamente aquela mulher, que era a maquete da desgraça humana, na hora de cantar um cântico, ela levantou a sua mãozinha machucada pela doença e disse: eu queria que nós cantássemos aquele hino de gratidão a Deus, porque eu tenho tanto para agradecer. Eu estava perdido e Jesus me encontrou. Eu estava nas trevas e hoje eu estou na luz. Eu era escrava do diabo e hoje eu sou livre. Eu estava indo para a condenação eterna e hoje eu estou indo para o céu. Eu quero glorificar o meu Deus. Quantas coisas você tem para glorificar a Deus? O apóstolo Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Quando você começa a dar graças a Deus, a ansiedade tem que ir embora. Mas em segundo lugar, irmãos, o apóstolo Paulo diz que você vai vencer a ansiedade, versículo 8, quando você pensa corretamente. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui está o campo da vitória ou da derrota.
É o que você pensa. Agora note comigo, Paulo está dizendo o seguinte: tudo que é verdadeiro, não abrigue mentira na sua mente, não aceite fake news na sua mente. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado, para que mentiras, enganos não entrem no seu pensamento. E ele diz mais: tudo que é respeitável, se a coisa não é boa, não é respeitável, é suja, é imunda, é coisa do chão, da lama, não ponha na sua mente. E ele diz mais: tudo que é justo, se uma injustiça, se alguma coisa que não tem sintonia com a justiça, não ponha na sua mente. Se não é puro, é impuro, é sujo, é pecaminoso, não ponha na sua mente. Se não é alguma coisa amável, não ponha na sua mente. Se não tem boa fama, não ponha na sua mente. Se não é virtuoso, não ponha na sua mente. Se não tem louvor nenhum nisso, não ponha na sua mente. Guarde a sua mente, preserve a sua mente, alimente a sua mente com as promessas da palavra de Deus, e você verá a vitória na sua vida sobre a ansiedade. Mas o terceiro remédio que Paulo nos orienta está no versículo 9, olha comigo: e o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Então, primeiro, você precisa aprender a orar corretamente. Segundo, você precisa aprender a pensar corretamente. Terceiro, você precisa aprender a agir corretamente. Note os verbos: aprender, receber, ouvir e ver. O que você tem aprendido? O que você tem recebido? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem visto? Essas coisas de Deus todas que têm entrado pelas janelas dos seus sentidos, põe isso em prática. Ponha isso em prática. Porque nós não somos meros ouvintes, nós somos praticantes da palavra, e a ansiedade vai ter que ir embora. Qual a solução? Versículo 7 responde: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Preste bem atenção nisso, que ele está falando de paz de Deus e não paz com Deus. Paz com Deus não é algo emocional, é um estado, é uma posição. No dia que você creu em Jesus, você começa a ter e sempre terá, nunca variando, nunca alterando, paz com Deus. Significa que você foi definitivamente reconciliado com Deus. Pronto. É paz com Deus. Agora você não é réu, agora você é filho. Agora a paz de Deus, irmãos, pode ir lá em cima, pode ir lá embaixo. É aqui que você tem aqui dentro. Fruto do relacionamento com Deus. Quando a Bíblia diz a paz de Cristo, a paz de Deus, melhor dizendo, guardará o vosso coração e a vossa mente, a palavra guardará aí é montar guarda, é montar sentinela. O que Deus está dizendo, que quando você ora corretamente, Deus vem e põe uma sentinela, uma cerca celestial ao redor da sua cabeça e do seu coração. Quando a ansiedade quer entrar na cidadela da sua mente, na cidadela do seu coração, na sua razão e nos seus sentimentos, não vai conseguir entrar, porque a paz de Deus está aí cercando, guardando, protegendo o seu coração e a sua cabeça, e a sua mente. Que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento, com Covid sem Covid, com emprego ou sem emprego, com saúde ou com doença, com celebração da vida ou com luto, você vai desfrutar desta paz que excede todo entendimento, louvado seja Deus. E aí, e eu concluo aqui, Paulo vai nos mostrar que não só você terá a paz de Deus, como sentinela na sua mente e no seu coração, mas o Deus da paz, versículo 9, vai andar com você. Você tem a paz de Deus e você tem o Deus da paz. E com a paz de Deus e com o Deus da paz, você vai vencendo as lutas da vida. Seja os dramas enfrentados atrás, no período de Cláudio, de fome, de desemprego, ou seja, enfrentando os dias futuros de Nero, de uma perseguição
atroz. Não importa o que vai acontecer lá no futuro, porque Deus está no futuro com você. Ele é o Deus da paz, e Ele oferece a sua paz. E quando a paz de Deus reina na sua mente, no seu coração, não tem mais espaço para a ansiedade assentar-se no trono da sua vida. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos uma vida plena, de descanso, de confiança, de serenidade. Eu quero orar com vocês. Vamos ficar em pé e vamos orar. Bendito é o teu nome, ó Deus, porque nestes dias difíceis, temos plena confiança de que nossa vida está nas tuas mãos. Nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos do que acontece conosco, porque a nossa vida está escondida com Cristo, em Deus, nas regiões celestes, acima das regiões celestes. Nós te adoramos, Deus, porque a tua paz vem habitar no nosso coração, na nossa mente, e nós podemos desfrutar da tua companhia conosco. Tu és o Deus da paz. O que nós te pedimos nesta noite, ó Deus, é que tu nos ajudes a te conhecer melhor, a saber quem tu és. Que nos ajudes, Deus, a colocar na nossa mente aqueles princípios e valores que emanam da tua palavra. Que tu nos ajudes, Deus, a viver aquilo que sabemos, aprendemos, vimos e ouvimos, para que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Sustenta o teu povo, dá vitória ao teu povo contra a ansiedade, e que o teu povo tenha vida abundante em Cristo Jesus, vida de plena paz, vida de plena alegria na tua presença, em nome de Jesus, amém.